novas aqui, né? Estão solicitando a quem? Os observatórios, né? Então, nós fomos deliberando e retirando aquelas entidades que não tinham participação. Né? Então, várias delas não tinham participação, o Conselho foi deliberando, foi excluindo essas entidades e entrando essas novas. Tá? É só citar quem sabe quem é. Eu não tenho você não fazer. Eu não. O Roberto saberia, porque foi ele que fez esse procedimento. Né? Mas elas foram saindo por deliberação, colocado aqui em votação. Tem uma, inclusive, que a gente precisa deliberar hoje, José, da saída, que é dos amigos de acho que é dos amigos de pai. Sociedade, né? Associação das Sociedades ali de Chave, assim, do Gloriano, lá. Gloriano? Isso aí. Tá? Então, Legião Brasileira de Aposentados e Pensionistas, titular Jarbas, suplente Dulce. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Assists, titular Aguinaldo Jimenez, suplente Robson Gonzaga Souza. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Promotoras Legais Populares de São Caetano do Sul, titular Verônica Paiva, suplente Maria do Vale dos Santos. Quem concorda, permanece como está. Aprovado por unanimidade. Sindicato dos Metalúrgicos, São Caetano do Sul, titular Jonatas Toledo da Silva, suplente a Eliette Maria da Silva, também nossa amiga, está sempre aqui conosco. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Lions Clube, titular Gilberto Laporta, suplente Cláudio Prieto. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Conselho de Pastores, São Caetano do Sul, é novo, no lugar de alguém que saiu. Titular, Pastor Jeter Ernesto Cardoso. Suplente, Pastor Onésimo Ribeiro de Souza. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Pastoral da Saúde. Titular, Carlos Nivaldo Dalpini. Suplente, Geraldo Lourenço da Silva. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Então nós temos aqui, nós temos 11 entidades e a necessidade de deliberar a respeito dessa entidade Amigos de Bairro, uma entidade que não vem participando do Conselho já há muito tempo. Então, a nossa sugestão é que a gente substituísse, porque se o representante não vem, a entidade também não se manifesta, como a gente tem já deliberado várias vezes aqui, para o Conselho não serve, né? Não é adequado que o Conselho fique aqui trabalhando, a pessoa não venha, nem a entidade dê nenhuma satisfação. Então, a sugestão é que ela seja excluída, né? Sem que pese nenhuma crítica em relação à pessoa do representante, né? Nem à entidade, né? Mas é para que a gente crie um certo dinamismo do Conselho. Você não pode ficar aqui à mercê de entidades que venham, digam que querem participar, depois simplesmente não apareçam mais. Né? Então, a minha sugestão, a minha proposta é que ela seja excluída e que a gente traga uma sugestão de uma outra entidade, que aí tem que ver da participação de todos que estão aqui. Uma entidade representante de usuários, certo? Então, em relação à exclusão dessa entidade, para que a gente delibere sobre uma outra que venha ocupar o lugar dela, eu gostaria que os senhores se manifestassem. Se alguém quiser usar a palavra antes para fazer alguma consideração, é a hora. Eu peço a palavra? É assim. Eu identifiquei aí a ESME, né, que não está presente como usuário, e nós devíamos ter aqui, eu tenho aqui no meu pendrive, as entidades que pertenciam, que não pertencem mais, ou que não deverá mais pertencer segundo essa indicação. Vale ressaltar aos senhores conselheiros, aos futuros conselheiros e aos senhores munícipes que existe todo um roteiro a ser cumprido. Nós vimos isso agora, né, domingo, né? O roteiro que se tem que seguir, né, para não atropelar nenhuma situação que possa seja questionada lá no futuro. Tudo isso aqui pode acontecer. Quer dizer, a indicação da mesa diretora para que entidades não participantes, aliás, isso até eu acho que já constava no regimento anterior de que
entidades que faltosas, costumeiramente faltosas, podiam ser eliminadas depois de tantas faltas consecutivas ou tantas faltas alternadas. Mas isso depois tem que passar lá pela chancela da administração, né? Com a nova lei, que foi a última, foi em 2013, que o prefeito Paulo sancionou e depois foi para a Câmara, e a indicação dos conselheiros, que aqui está sendo feito do segmento de usuários. Né? O segmento dos gestores, que são outros 6, e o segmento de trabalhadores da saúde, que são outros 6, né? Precisam ser posteriormente discutidos. Eu vi aqui que a Associação Médica me indicou, eu conversei com o presidente Marcos Fontes, ele estava com dificuldade de encontrar alguém da seguinte situação. A grande maioria dos médicos associados à Associação Paulista de Medicina são, de alguma forma, funcionários da saúde. E aí você tem muita dificuldade de encontrar alguém que não tem esse vínculo, né? De alguma forma ou outra são funcionários públicos, e aí você poderia ter algum questionamento, né? A não ser que se aceite essas indicações, né? Então, eu quero só dizer o seguinte. Seria o caso de substituir também? Então, seria o caso de substituir a Associação Paulista de Eu acho que Medicina? não. Acho que a Associação Médica é muito Eu também acho, mas se não tem ninguém, como é que faz? A questão é o seguinte, aceitar ou não um membro dessa entidade, Associação Paulista de Medicina, que seja funcionário, que seja médico do serviço público. Qual é a penalidade, né, que a entidade sofreria por ter um funcionário público membro da sua diretoria? Né? Essa é uma questão que a gente precisa discutir. Doutor Paulo, posso fazer uma pergunta? Posso fazer a pergunta seguinte: todas as entidades que são indicadas têm que ter CNPJ? Todas. Todas. Então agora eu vou te dar a resposta. Eu estive representando São Caetano no conselho, lá em Brasília, uma semana. Todos nós sabemos que o MST é uma organização que não tem CNPJ e está no Conselho Nacional. Aí, só que não deu tempo de fazer a pergunta ao pessoal por que o MST está dentro do Conselho Nacional de Saúde, sendo que não tem CNPJ. As nossas têm. Entendeu? Porque aí gera, você vê, é um problema aí. Vai ter um problema de legislação, nós estamos tendo um problema de legislação. Só para o pessoal entender o problema de legislação. É um funcionário e o outro lá não tem, está no Conselho Nacional. Esse esclarecimento você pode nos dar? Bom dia a todos.